2 Timóteo 2,15, você já conhece, e diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém. Amados, a Escritura, a Escritura o tempo todo, a Bíblia em todo o tempo, é como Deus dizendo assim: a quem vou chamar? A quem vou encontrar? O chamado de Isaías é um retrato muito explícito disso tudo. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, depois que ele ouve um brado da Trindade. Porque a Escritura é anotada da seguinte maneira: quem enviarei, quem há de ir por nós? Não é simplesmente quem há de ir por mim, não, quem há de ir por nós. Ou seja, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos num só propósito, num só objetivo, agora visando o resgate de um povo, a edificação de vidas. O clamor da Trindade está sobre a terra, e Isaías, que tem um coração voltado para as coisas de Deus, percebe o clamor de Deus, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E 2 Timóteo 2,15 vai dizer que nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A nossa pergunta é: a quem Deus chama, afinal de contas? Se nós analisarmos as representações que a Bíblia traz, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada pedaço do Evangelho, que é dividido nesses 4 livros, ele é representado por um ser que tem características específicas. Primeiro, Mateus, representado por um leão, é a força. Fazer um leão recuar não é coisa simples, não. Não é coisa simples fazer um leão recuar. Marcos é representado por uma bezerra ou um boi, que é a dedicação. Se você colocar um boi para trabalhar, meu irmão, e não dar comida para ele, ele trabalha até cair morto. Mas não para. Que interessante. Que interessantíssima representação. O outro, Lucas, é representado pela figura de um homem, com a característica central de um homem: a inteligência. A inteligência. Está aí a eletrônica, está aí naves atravessando o universo, satélites artificiais pairando no espaço, os meios de comunicação, a inteligência que Deus deu ao homem, a condição de criar e a condição de descobrir, é fantástica. E o quarto evangelho, representado pela águia, que representa altura, que representa pela altura espiritualidade. Essas são as características que Deus procura nos seres humanos para que possam receber a sua vocação. Tem pessoa que é dedicada numa área, mas é relaxada na outra. Deus olha assim: eu só posso contar com essa pessoa nesse pedaço, não posso contar naquele. Deus conta, Deus aproveita, meu irmão, o mínimo que existir num ser humano. Deus aproveita, Deus conta com o mínimo, mas o objetivo seria que Deus contasse plenamente. Nós temos até exemplos bíblicos de pessoas que Deus contou muito com a vida dessas pessoas, mas não plenamente. Por exemplo,
Pedro. Pedro ficou lutando o tempo todo com a pregação do evangelho aos gentios. Deus contou tremendamente com a vida de Pedro? Contou, mas muita coisa ficou por fazer pela vida de Pedro. Por quê? Ficava lutando o tempo todo, ficava fazendo acepção de pessoas. Quando não tinha judeu, ele sentava e comia com os gentios. Quando tinha algum judeu, ele se mantinha destacado dos gentios. Aí Paulo vai lá e diz que o resistiu na cara. Teve um bate-boca com ele e jogou isso na cara dele. Mas o próprio Paulo também tem os seus degraus que ele vacilou. Quando Jesus diz, sai de Jerusalém, e ele bate boca com Jesus. Não, Senhor, peraí, eu vou pregar aqui para esse povo. Vou pregar em Jerusalém. Esse povo sabe que eu fui perseguidor da igreja. Esse povo sabe que eu martirizei um monte de gente. E eu amo esse povo, eu quero pregar para esse povo. Discutiu com Jesus, não saiu de Jerusalém, acabou preso, trancafiado e nunca mais saiu da cadeia. Na mesma cadeia que tantos servos de Deus outrora foram livrados, Paulo morreu nela. Então, tem uns que são dedicados numa área, mas deixam muito a desejar em outras. Deus conta só naquela área. Agora, irmão, o objetivo é se apresentar perante Deus como obreiro aprovado. Quando você consegue ser aprovado nos 4 itens, 4 é o número que representa o quê? Aquilo que vai aos 4 pontos cardeais, aquilo que vai dominar toda a terra. Quando você consegue se apresentar perante Deus, aprovado nos 4 itens, aí o ministério passa a ser mundial. Está entendendo a diferença? Tem pessoas que têm um ministério local. Tem pessoas que têm um ministério que vai um pouquinho adiante. Tem pessoas que têm um ministério que já começa a abranger muito, muito e vai fronteiras. Daqui a pouco a pessoa está escrevendo livros que vão ser traduzidos para outros idiomas e vão edificar vidas do norte ao sul, do leste ao oeste. É porque a pessoa apresentou-se a Deus aprovado em 4 itens. Esse é o nosso objetivo. Esta é a nossa grande luta. Nós temos que ser forte como leão, dedicado como boi, inteligente, botar a cabeça para funcionar. E quer ver um homem inteligente? É aquele que não toma decisão sem primeiro ouvir de Deus o aval. Isto que é inteligência. E ser espiritual. O que é ser espiritual? É confiar na palavra de Deus quando tudo parece contrário. Amém? Então, primeiro ponto, Deus ama aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Lá em Isaías 66, vai dizer, o Senhor diz assim, para quem olharei eu? Para aquele que teme e treme diante da minha palavra. É para esse que eu vou olhar. Então Deus tem uma visão especial para com aquele que teme e treme da sua palavra. Um obreiro aprovado, ele entende isso, ele já percebeu isso, ele já aprendeu essa lição. Um obreiro aprovado não é um idólatra. Um obreiro aprovado, ele não confia, ele não dá crédito àquilo que os seus olhos contemplam. Ele olha para o invisível, e o invisível é que o faz triunfar. Outro detalhe que Deus chama são os valentes, que está lá incluído nas representações, né, do leão. Por exemplo, o leão tem uma valentia tremenda, e nós vemos umas características que queremos mencionar, muito especial, na vida de Davi. Davi por quê? Porque a Bíblia traz um testemunho tremendo a respeito da vida de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus é uma expressão muito forte. Alguém ser segundo o coração de Deus é uma expressão muito forte. Todavia, a Bíblia explicita com muita clareza um grande delito e pecado de Davi, mas nem aquilo não o desclassifica, para que ele não deixe de ser considerado como um homem
segundo o coração de Deus. E também ali naquele episódio, nós vemos por que Davi, mesmo com aquele, mesmo assim, continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não veio buscar os sãos, mas os que se haviam perdido. Então presta bem atenção. O chamado de Deus aconteceu na vida de Davi. Quando? O que ele estava fazendo quando Deus mostrou que o estava chamando? Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E o próprio livro de Isaías 53:3 vai dizer que Jesus era homem de dores e experimentado nos trabalhos. Tem muita gente que deve achar que Jesus, até os 30 anos, quando começou o seu ministério, ficava de braços cruzados. Estou esperando a hora de Deus na minha vida, de braços cruzados. Estou esperando a hora de Deus na minha vida, de braços cruzados. Não, nada disso, meu irmão. A própria Bíblia mostra que ele era homem experimentado nos trabalhos. Trabalhos. Jesus era chamado também de carpinteiro. Por que ele era chamado de carpinteiro? Porque ele desempenhava uma profissão. Tem muita gente de braços cruzados, meu irmão, esperando a hora de Deus na sua vida, uma hora que não vai chegar nunca. Porque Deus vem e nos encontra em ação, em atividade, vai fazendo, vai trabalhando, vai sendo um valente, vai pelejando, vai vivendo o seu aparentemente natural, mas de olho no espiritual, que quando chegar a hora de Deus te chamar, te vocacionar, te capacitar, ele vai fazer isso com poder e grande glória. Mas não cruze os braços, está de pé, trabalha, seja como boi, dedicação total. Um boi não reclama do trabalho. O peso que jogar para ele, se ele tiver força, ele puxa. E tem força. Tem força. Não para com duas conversas. Então, Davi está lá cuidando das ovelhas, Samuel vem e quebra um vaso de barro sobre a sua cabeça, deixa o azeite escorrer. Era o símbolo do Espírito Santo que ia usar aquele homem no ministério de rei sobre Israel. Mas o ministério aconteceu anos depois. Porque entre o chamado de Deus na vida de alguém e que ele se cumpra, existe aí no meio, meu irmão, muitas coisas a sucederem. Existem provas, existem lutas, existem desafios, e para que o chamado seja consumado, é necessário que você passe pelos desafios. Enquanto não passar, o chamado, ele não se consuma. Ele existe, mas Deus não faz com que ele aconteça, enquanto você não passar por certas provas, certas lutas e certas dificuldades. Por exemplo, Davi tinha um chamado. Daqui a pouco lá, passou um tempão, aí veio um homem desafiar os exércitos de Israel, um homem chamado Golias. Quando Golias está desafiando o povo de Israel, Davi se apresenta. Ele mostra o porquê de Deus ter mandado Samuel ungí-lo lá atrás. Porque agora, quando ele vê uma nação acovardada diante do gigante Golias, ele se levanta e diz assim: eu vou pelejar contra ele. E todo mundo diz assim: você não pode, não, você é franzino, você é fraco, você nunca matou ninguém, você nunca sacou de uma espada, você nunca saiu para uma guerra, você é incapaz, você é impotente. Aí ele mostra o porquê do chamado e ele mostra porque ele vai ser um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, um obreiro aprovado é aquele que não olha para as circunstâncias e nunca volta atrás. Eu vou pelejar contra ele. Eu tenho um histórico. O Senhor me livrou da mão do leão, das garras do leão, e me livrou das garras do urso. Ele mostra a inteligência dele. Ele diz: se Deus pôde me livrar de um leão e de um urso, que dirá de um homem que tem 3 metros de altura? O Senhor é quem dá o fôlego da vida, é Ele quem tira. Ele põe a inteligência dele para funcionar e diz assim: eu vou, e este mesmo dia eu arranco a cabeça dele e glorifico o Deus de Israel sobre toda a terra.
Meu irmão, põe tua inteligência para funcionar. Se Deus pôde dar aquela vitória a Davi, se Deus pôde sustentar Cristo Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, Moisés no monte e Elias atravessando o deserto, põe na tua cabeça, seja inteligente, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, que o Senhor te vestirá, que o Senhor te dará o pão, porque as aves do céu não semeiam nem cegam, e Deus as alimenta. Seja um obreiro aprovado, porque um dia Deus vai te enviar para um deserto para resgatar almas, e você não tem que estar preocupado com o que vai comer ou beber, ou onde vai dormir. Você tem que dizer: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Isto é um obreiro aprovado. Quem está precisando de travesseiro para reclinar a cabeça, quem está precisando de teto para o guardar, meu irmão, quem está com esta visão, ainda não conhece Deus, ainda não pode ir para a peleja, ainda não pode ir para a batalha, ainda não tem a valentia suficiente, ainda não tem a inteligência suficiente, ainda não tem a espiritualidade suficiente, ainda não tem a força, a dedicação suficiente. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, Davi desce aquela colina, aquele vale, põe em prática toda aquela lição que ele aprendeu cuidando de simples ovelhas, meu irmão, no teu serviço mais simples. É ali que Deus está vendo se você presta ou não presta. Tem gente que diz assim: se eu fosse o presidente não sei das quantas, se eu fosse o diretor não sei o quê, eu ia fazer esse trabalho com dedicação total. Não, meu irmão. Se você está varrendo um chão, tirando uma poeira de um móvel, e você ali tem dedicação, é ali que Deus verá que você está apto para a obra. É ali que Deus vai te chamar, é ali que Deus vai te capacitar, te vocacionar, porque a filosofia de Deus é a seguinte: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É assim que Deus julga. Não é isso que ele diz? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que Deus está? Qual é a consideração de Deus? É que quem é fiel no pouco, no que é humilde, também vai ser fiel e dedicado em qualquer outra coisa. Então, cuidado com a sua visão natural, ela pode te confundir, ela pode te equivocar. O chamado de Deus é também para os que estão dispostos a ir até a morte. Depois que Davi mata o gigante Golias, o povo o está destacando. Diz que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E o povo começa a cantar isso, e o coração de Saul fica enfurecido, ele fica com inveja, e ele começa a tentar matar Davi. Davi é obrigado a fugir para os desertos. Aprenda isso, meu irmão. Deus conta com pessoas que, em meio às suas lutas, angústias, aflições, decepções, não negam o seu nome e guardam a sua palavra. Davi teve angústias profundas, meu irmão. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve angústias profundas, que lá num dos salmos ele vai dizer assim: em lágrimas faço nadar a minha cama. Ele vai escrever o Salmo 22, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Ele não tem sossego de dia, ele não tem sossego de noite, ele faz a sua cama nadar em lágrimas, todavia ele está dizendo: Deus meu, obreiro aprovado, tu és o meu Deus. E ele diz assim: porém tu és santo,
o que habita entre os louvores de Israel, em meio às angústias, em meio às dores, em meio à fuga, em meio às aflições, ele continua dizendo, tu és santo e habita no meio dos louvores, obreiro aprovado, eu estou em pedaços, eu estou no bagaço, mas tu és santo, e o resultado? Tremendo, tremendo, meu irmão. Inclinou-se para mim e livrou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Fugindo no deserto, escapando das feras, escapando dos exércitos inimigos, escapando da perseguição, da inveja de Saul, Deus mostra por que aquele homem recebe o título de homem segundo o coração de Deus. Que em todas as suas lutas, provas e angústias, ele tem características tremendas. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantos judeus não se curvaram diante daquela estátua do rei, meu irmão, com medo daquela fornalha? Quantos? Mas a Bíblia dá um enfoque a 3 homens que ousaram chegar na cara do rei e dizer assim, rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. O Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da tua mão, da fornalha de fogo ardente, mas tem o seguinte, isso é importante demais, né? Mesmo que ele não nos queira livrar, a atuagem, somos leões, não voltamos atrás, nós caminhamos rumo à presa, nada nos faz voltar, nós vamos concluir a nossa investida, que é de glorificar o Deus dos céus e da terra, seja pela vida, seja pela morte. Obreiro aprovado, meu irmão. Obreiro aprovado, dedicação total, empenho total. Então, meu irmão, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja a tua própria vida, meu irmão, na presença de Deus para glorificar o nome dele. O chamado de Deus também é para aqueles que reconhecem seus erros e não procuram justificativas. Vamos de novo para Davi. Depois do delito dele, do adultério, do homicídio, um profeta aparece enviado pelo Senhor, fala do delito dele, fala do pecado dele. Davi não procura prerrogativas, ele não usa de sua autoridade de rei. Simplesmente quando o profeta joga-lhe diante seus delitos, diz a Bíblia que ele prostrou-se e pediu as misericórdias do Senhor. No Salmo 51, verso 10, o que ele vai dizer? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Porque tu não te comprases em holocaustos, nem em sacrifícios, senão eu te daria. Mas os holocaustos, os sacrifícios para ti, são um coração quebrantado e contrito. A isto não desprezarás, ó Deus. Meu irmão, como é bom aprender com a vida desses homens. Esses homens foram tão importantes no reino de Deus, que nós aprendemos com o acerto deles e também com os erros. Isso, saber que eles tiveram erros, também é glorioso, porque a Bíblia vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão, e que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor é o Senhor da igreja. Meu irmão, você pode ter falhas, você pode ter delitos, você pode ter pecados, mas está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos dá a chance, a oportunidade de sermos um obreiro aprovado para ser usado pelo poder do Espírito Santo. O que temos que fazer? Descruzar os braços,
Senhor, está aqui a minha vida, o que eu preciso deixar, aonde eu preciso me ajustar. Senhor, está aí o exemplo de Davi, está aí o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, está aí o exemplo de Daniel, está aí o exemplo de Jesus Cristo, está o seu próprio exemplo, está aí a obra do Espírito Santo. Senhor, move a minha vida, faz, eis-me aqui. Amém, meu irmão? Amém? Você vai realmente desejar que Deus seja Deus na sua vida. Deseje, parta para os desafios. Veja se Deus está nele, parta. Porque Davi poderia ter ficado lá, puxa, Israel está em guerra. Israel está em guerra. É mesmo, olha lá, os filisteus estão em guerra. Eu vou ficar aqui cuidando dessas ovelhinhas. Não, eu vou lá. Eu vou lá, eu quero estar à frente da batalha, eu quero estar onde mais o fogo inflama, porque o Deus que está comigo aqui neste arraial vai estar comigo lá também. Ele era, inteligente, ele sabia que aonde os pés dele pisassem, o Senhor dos Exércitos lhe diria, eis-me aqui. Então, meu irmão, é assim que nós temos que caminhar. Obreiro, aprovado, não volta atrás. Agora, vão tentar fazer contigo exatamente como tentaram fazer com Davi. Vão querer usar para você uma armadura artificial. Não fica com aquela armadura de Saul, não. Pega aquela que Paulo descreve lá em Efésios. Aquela é melhor. Aquela não pesa. A que Saul quis dar, pesava que Davi nem conseguia andar, meu irmão. Mas a que Paulo descreve em Efésios capítulo 6, nós estamos armados e nem vemos, mas na hora que precisamos, ela faz o seu efeito. Porque em Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.